Olá, seja bem-vindo então a mais uma videoaula do professor Luiz Carlos. Hoje falaremos então sobre o assunto de soluções. Os profissionais da área da saúde, principalmente técnicos de enfermagem e enfermeiros, lidam diretamente com os medicamentos, dosagens e relações que envolvem pesos e medidas. Fundamental conhecimentos mínimos de matemática são necessários para que nós possamos entender questões como qual a quantidade de glicose num soro glicosado de 5% presente num frasco de 1000 ml, ou ampolas de gentamicina das mais variadas formas, onde nós temos ampolas de 1 ml, 2 ml, 20 mg por ml, 40 mg por ml, a ampola de 1 e de 2 ml. Quantos gramas ou miligramas nós temos, qual a quantidade de gentamicina em cada ampola e quantas ampolas dessas nós precisamos, por exemplo, para juntar 120 miligramas de gentamicina para ser administrado por dose num paciente. Obedecendo assim também a farmacoeconomia, o que vale a pena? Para juntar 120, 3 ampolas de 40 miligramas? Seria uma ampola de 40 miligramas de 2 ml mais uma de 1 ml? Qual é a farmacoeconomia em relação a isso? Isso nós temos que pensar, principalmente quando nós temos na linha hospitalar, para garantir o custo, menor custo de aplicação possível para um paciente, o custo hospitalar, Então, antes de sabermos fazer os cálculos, o bom é entendermos o que é uma solução, de que ela é composta, como a gente acha a medicação ali dentro de uma solução. A solução, então, ela é uma mistura homogênea composta de duas partes, ou seja, substâncias distintas, Uma delas é o soluto e a outra é o solvente. Mas quem seria o soluto e quem seria o solvente? O soluto é o princípio ativo que será diluído pelo solvente. É a substância a ser dissolvida. No caso dos medicamentos, é o próprio princípio ativo, a substância necessária para produzir um efeito desejável no paciente. Lembrando que essa concentração, essa quantidade, existe um limite, para obedecer a dose tóxica, a dose de eficácia. O solvente é a substância, ou seja, o veículo na qual o soluto é dissolvido. Exemplos mais comuns de solvente e soluto, nós temos a água e glicose, que é o soro glicosado, ele apresenta-se na forma de 5%, e temos também o soro glicosado na concentração de 10%. Água e cloreto de sódio, a solução cloreto de sódio a 0,9%, por exemplo, que é o nosso que nós chamamos de o soro fisiológico. Lembrando também que nós temos ampolas de cloreto de sódio a 10%, ampolas de 10 ml e de 20 ml. E nos soros os mais variados volumes, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, todos eles a 0,9%. O que muda? A quantidade ou a concentração em cada frasco de soro? Para nós entendermos isso, vamos a algum exemplo. Digamos que nós pegamos 50 gramas de um soluto, de um pó qualquer, nesse exemplo aqui, e adicionamos 200 ml de água. No momento que eu faço a diluição, eu tenho uma solução que contém 50 gramas do soluto presentes nos 200 ml de solução. Essa seria uma concentração, 50 gramas para cada 200 ml de água. Se eu duplicar essa quantidade de soluto e duplicar também o volume de solução, volume de solvente, eu vou ter uma solução na mesma concentração. Eu vou ter 100 gramas em 400 ml de água. Note que na figura a solução apresenta a mesma coloração.
Por quê? 100 gramas em 400 ml é a mesma coisa que 50 gramas em 200 ml. Isso me dá uma proporção de 0,25 gramas para cada 1 ml de solução. Então, a quantidade de solução, de concentração da solução por 1 ml é de 250 miligramas. Aqui foi feito apenas uma transformação de unidades de medida. Para quem não lembra, quando nós tivermos uma informação em gramas e quisermos transformar para miligramas, basta que nós multiplicamos o número por 1000. Grama para miligrama multiplica por 1000. Se eu pegar essa mesma solução, onde eu tinha 50 gramas para cada 200 ml, que me dava um resultado de 250 miligramas por ml. Se eu pegar essa mesma quantidade de soluto e aumentar apenas o volume de água, eu tenho o que? 50 gramas para cada 400 ml. Nota que na figura ela ficou mais clara. Por que ficou mais clara? Diminuiu a quantidade de soluto em relação à solução mostrada anteriormente? Não. Ambas as soluções eu tenho a mesma quantidade de soluto. Em ambas as soluções eu tenho 50 gramas de soluto. O que mudou? O volume de água. Antes eu tinha 200 ml. Nessa solução mais clara, eu dobrei o volume de água. Fiquei com uma solução de 50 gramas para cada 400 ml de solvente. Isso me dava uma concentração de 0,125 gramas para cada 1 ml, que significa 125 miligramas por ml. No momento que eu dobro o volume de água, eu reduzo a metade da concentração da solução. Nesse caso, não mudou a quantidade de soluto. Em ambas as soluções eu tenho a mesma quantidade de soluto. Porém, eu aumentei apenas o volume da solução. O modo de apresentação, então, dessas concentrações das soluções. Nós temos em quantidade definida concretamente, ou seja, 1 grama em 1000 ml ou 40 miligramas para cada 1 ml. Lê-se 40 miligramas por ml. Um exemplo: qual a quantidade de soluto presente na seguinte ampola? Concentrações e conteúdo de medicamentos mencionados abaixo. Ampola de dipirona, 500 mg por ml, ampola de 2 ml. No caso aqui está um desenho, uma fotografia dela. Aqui lê-se a concentração, 50 mg por ml, e o conteúdo da ampola de 2 ml. O conteúdo me diz o volume total que eu tenho de solução nesta ampola. E a quantidade de soluto eu vejo através da concentração, onde a concentração me diz que eu tenho, que é a informação, 500 miligramas para cada 1 ml de solução. Eu pergunto, qual a quantidade de soluto presente na ampola? A quantidade de soluto, que é a minha pergunta, quantidade de soluto, massa. Então, eu tenho uma ampola de 2 ml, eu quero saber, em 2 ml de solução, qual a quantidade de soluto? X. Sendo assim, basta multiplicarmos cruzado pela regra de 3 simples direta, e nós temos x vezes 1 ml é igual a 500 mg vezes 2. Isolando o x, nós temos 500 mg vezes 2 dividido por 1 ml, que o 1 ml que está multiplicando o x passa para o outro lado dividindo. Assim, ml no numerando e ml no denominador, nós anulamos, sobrando a unidade de medida miligrama, que é a unidade de medida de massa, que quer dizer a quantidade de soluto, onde o x está logo abaixo, mantendo quem? A unidade de medida. Mantém-se miligrama,
e o cálculo fica 500 vezes 2 igual a 1000 miligramas, que isso representa 1 grama. Né? A mesma coisa que se transformarmos de miligrama para grama, basta dividirmos por 1000. Então, esse resultado significa o quê? Que eu tenho 1000 miligramas de dipirona em uma ampola de 2 ml de solução na concentração de 500 miligramas por ml. Agora deem um pause no vídeo e tentem responder essas seguintes questões. Qual a quantidade de soluto presente nas seguintes ampolas? Concentrações e conteúdo de medicamentos mencionados abaixo. Um medicamento que tem a concentração de 150 mg e ampola de 4 ml. Qual é a quantidade de soluto presente nessa ampola? E assim por diante. 200 mg por 2 ml, ampola de 2 ml, 750 mg para cada 3 ml, já está sendo informado, e a ampola é de 3 ml. Uma concentração de 300 mg por 2 ml e ampola de 4 ml. Deem um pause agora no vídeo e tentem fazer essas questões. Indo ao resultado, como se faz essas questões, na de 150 mg por ml, ampola de 4 ml, o que eu tenho? 150 mg para cada 1 ml. Ampola de 4 ml, eu tenho qual a quantidade de soluto? Basta multiplicarmos em x, x vezes 1 igual a 150 vezes 4, que isso me dá um resultado de 600 mg. Fazendo essa mesma aplicação de regra de 3 nas questões a seguir, 200 mg para 2 ml, a ampola de 2 ml, então eu tenho a mesma quantidade, eu tenho 200 mg de soluto. Na próxima ampola, 750 por 3, ampola de 3 ml, eu tenho 750 mg. 300 mg para cada 2 ml, ampola de 4 ml, eu tenho 600 mg. Seguindo com alguns exercícios de exemplo, em uma ampola de gentamicina, apresenta um volume de 2 ml de solução e a sua concentração é de 40 mg por ml. Qual a quantidade total de gentamicina presente na ampola? A informação, 40 mg por ml, ou seja, 40 mg para cada 1 ml. E a pergunta, a quantidade de gentamicina, x miligramas, presente na ampola que tem 2 ml de solução. Fazendo a multiplicação pela regra de 3, multiplicação cruzada, x vezes 1 igual a 40 vezes 2, que eu tenho 80 mg de gentamicina numa ampola de 2 ml. Assim eu tenho mais 2 exercícios, podem dar um pause novamente e tente responder essas seguintes questões. Feito então os exercícios, vamos aos resultados. Um médico prescreveu 60 mg para um paciente e temos somente ampolas de 40 mg por ml, com um volume de 2 ml de solução da ampola. Quantos ml devemos administrar no paciente? 40 mg eu tenho para 1, em 2 ml da ampola eu tenho 80 mg, mas eu preciso apenas de 60. Se quem fez a regra de 3 achou um resultado de 1,5 ml. E uma ampola de cloridrato de amildarona apresenta concentração de 50 mg por ml. A ampola apresenta o conteúdo total de 3 ml. Qual a quantidade total da amildarona presente na ampola? Se eu tenho 50 mg em 1 ml, em 3 ml eu vou ter 150 mg. Ainda no modo de apresentação de concentrações das soluções, nós temos também as ampolas que nos mostram a concentração em porcentagem, que indica a parte do soluto e dissolvente. Concentração representada pelo símbolo percentual, este indicando a parte de solução. Este sempre será para 100 ml de solução. O símbolo do percente me informa sempre que eu tenho
uma quantidade de soluto em 100 ml de solução. E o número que antecede esse símbolo indicará as partes de soluto e sempre terá a unidade de medida em gramas. Exemplo, uma solução a 10%. 10%, por exemplo, cloreto de sódio. Uma ampola de cloreto de sódio de 10 ml. Quando a concentração é escrita em 10%, o número 10 indica que eu tenho sempre 10 gramas. E o símbolo do percentual me informa que eu tenho sempre 100 ml. Então, ele está me indicando que eu tenho 10 gramas de cloreto de sódio para cada 100 ml de solução. E aí varia quem? O volume da ampola. Se for uma ampola de 10 ml, 10 ml X vai dar 1 grama. Então, numa ampola de 10 ml de cloreto de sódio a 10%, eu tenho 1 grama de cloreto de sódio. Assim, existem outras formas percentuais. O soro fisiológico, por exemplo, 0,9%. Soro glicosado, 5%. Eu tenho medicamentos em gotas a 2%. Tenho também a glicose a 10%. A glicose, ampolas de glicose a 50%. Né? Soros glicosados a 10% e assim por diante. Então, sempre que te deparar com uma concentração em percentual, o número que antecede o símbolo de percent é o mesmo número, fala em gramas. Nesse caso, do 0,9%, eu tenho 0,9 gramas para cada 100 ml de solução. Numa solução a 5%, eu tenho 5 gramas em 100 ml de solução. Uma solução a 2%, eu tenho 2 gramas para cada 100 ml de solução. Aqui temos algumas ampolas de exemplo, algumas fotografias, né? No caso, o cloreto de sódio, que é o sorinho fisiológico, a 0,9%. O mesmo cloreto de sódio a 10%. Bicarbonato de sódio, 8,4%. Ampolas de 10 ml. Tenho cloreto de potássio a 19,1%. Essa ampola também está meio turva, mas é cloreto de potássio a 10%. Notem que a aparência das ampolas são muito parecidas. Muito fácil de nós trocarmos as soluções na hora de pegarmos ela na gaveta do paciente. E podemos sim, se não tivermos a atenção, fazer todo o cálculo, todo o doseamento e ainda administrarmos o medicamento errado no paciente. Então, toda atenção, estabelecer as metas de segurança de administração dos medicamentos, ler exatamente a prescrição médica, ler exatamente o que está escrito na ampola, ler a concentração, a quantidade que está prescrita pelo médico, várias vezes é mais do que necessário para que a gente não ocorra nenhum risco com o doseamento na hora de administrar a medicação no paciente. Aqui os frascos, então, dos mais variados soros, né? Existem eles em frasco ou em bolsas também. Um modo de apresentação ainda, então, qual a quantidade de glicose presente na bolsa de 500 ml de solução a 5%? Então, a glicose, solução de glicose, ela tem 5%. Nesse caso, uma bolsa de 500 ml. Lembrando que eu posso ter de 250 ml na mesma concentração, posso ter o dobro, 1000 ml com a mesma concentração. Então, a concentração da solução, eu quero saber qual a quantidade de glicose que tem nessa bolsa toda. Nos 500 ml de solução, quanto de glicose eu tenho? A concentração da solução é 5%. O volume total de solução no frasco é de 500 ml. Então, 5% me indica o quê? Que eu tenho 5 gramas de glicose em 100 ml de solução. Mas qual o volume de solução que eu tenho no frasco, na bolsa? 500 ml de solução.
500 ml eu tenho X quantidade de glicose, que é o meu soluto. Fazendo a multiplicação em X, eu tenho X vezes 100 ml é igual a 5 gramas vezes 500 ml. X igual a 5 gramas vezes 500, e o 100 que está multiplicando o X passa para o outro lado, dividindo. Assim eu tenho X igual a 25. O que? Gramas. Então eu tenho 25 gramas de glicose presente no frasco de 500 ml na concentração a 5%. Um outro exemplo, ampola de cloreto de potássio a 19,1, conteúdo de ampola de 10 ml. Qual a quantidade total de soluto presente na ampola? A concentração dela, 19,1%. O volume total de solução na ampola, 10 ml. 19,1% me indica que eu tenho 19,1 gramas de cloreto de potássio em 100 ml de solução. O volume total de solução, que é 10 ml da ampola, eu tenho quantos gramas de glicose? Fazendo a multiplicação cruzada, eu tenho X vezes 100 ml igual a 19,1 gramas vezes 10. Eu tenho, nesse caso, então, 1,91 gramas de cloreto de potássio presente na ampola de 10 ml. Espero que tenha sido útil essa videoaula para nós termos uma ideia sobre soluções, modo de apresentação de concentrações. Eu administro cursos completos de cálculo com assuntos relacionados como regra de 3 simples direta, conversões de unidades de medida de massa e volume, concentrações de soluções, diluições de ampolas e frasco-ampola, doseamento de soluções, suspensões e frasco-gotas, diluições na dose exata prescrita pelo médico, principalmente na área pediátrica hospitalar, onde muitas vezes nós temos que aumentar uma concentração em 100 vezes de uma ampola, para que conseguimos assim administrar a dose exata na criança. E não vamos utilizar uma ampola, por exemplo, em frasco de 100 ml. Nós temos como diluir 100 vezes, pegando uma ampola, retirando um volume menor dela e utilizando apenas uma ampola de no máximo 10 ml de água destilada ou cloreto de sódio, tendo assim um menor custo ao hospital na hora de preparar uma solução. Também cálculos com heparinas, insulina, onde nós temos as diferentes concentrações de frascos de insulina e as diferentes seringas disponíveis no mercado. Nem todas são de 100 unidades por ml. Cálculos com penicilina com as suas particularidades, principalmente o frasco de penicilina de 5 milhões e 10 milhões, onde nós temos que levar em consideração o volume de pó presente na ampola, no frasco ampola. Cálculos com permanganato de potássio, que é de proporcionalidade, uma solução, por exemplo, de 1 para 20 mil, fazer apenas 2 litros dela, 1 litro. Cálculo de transformações de soro, onde nós pegamos um frasco de soro de cloreto de sódio e podemos transformar ele em soro glicofísio, ou um soro glicosado e transformar ele num glicofísio. E cálculo de cotejamento de soluções. Geralmente nos meus cursos eu tenho materiais de slides, vídeos, demonstrações práticas, polígrafos e exercício. O público-alvo desse curso é o público de enfermagem, pode ser feito com grupos particulares ou até mesmo nas instituições hospitalares. O contato é o meu e-mail e todos estão convidados a acessarem o meu site www.luiscarlosfarmaceutico.webnode.com, assistir mais aulas e assim agradeço então a sua atenção, espero ter colaborado com os seus estudos e daqui para frente desejo a vocês bons estudos.